Deixa o like e se inscreve. Bem, eu nunca acreditei em histórias de casa mal assombrada. Para mim, tudo podia ser explicado com lógica. Barulhos, vento, imaginação. Mas depois do que vivi naquela pousada antiga no interior de São Paulo, hoje eu penso duas vezes antes de duvidar do silêncio. Tudo começou numa viagem de trabalho. Eu estava indo para uma cidade pequena chamada Santa Aurora, um lugar cercado por colinas e plantações de café. Cheguei de noite, cansado, e a única hospedagem aberta era uma pousada velha perto da Praça Central. Um casarão do século XIX, restaurado, com piso de madeira e janelas altas que davam para um jardim cheio de sombras. A dona era uma senhora simpática chamada Dona Celina. Ela me recebeu com um sorriso e um chá quente. Enquanto me entregava a chave, comentou com naturalidade: "O senhor vai ficar no quarto do fundo. É o mais sossegado da casa." A palavra sossegado me soou estranha. Não sei explicar, Ben. Mas havia algo no jeito como ela disse, quase um alívio, como quem passa adiante algo que prefere evitar. Subi as escadas rangendo, atravessei um corredor comprido e encontrei o quarto. Era grande, com móveis antigos, cortinas azuladas e uma janela que dava para o quintal. Deixei a mala no chão e percebi um detalhe curioso. Na parede, ao lado da cama, havia um retrato emoldurado. Uma mulher de expressão séria, com um vestido escuro e olhos fundos demais para uma pintura. Achei que fosse uma das antepassadas da dona da pousada e não dei importância. Apaguei a luz e dormi. Por volta das 3 da manhã, acordei com um som estranho. Um leve toque, como se alguém batesse na parede. 3 batidas espaçadas. Toque, toque, toque. Pensei que fosse o vento mexendo algum móvel. Mas o som vinha de dentro do quarto. Acendi o abajur. O relógio parado marcava 2h57. O som parou. Fiquei ouvindo o silêncio, o coração disparado. Então percebi que o quadro, aquele retrato da mulher, estava torto. A moldura pendia levemente para o lado, como se alguém tivesse mexido nela. Levantei, endireitei o quadro e voltei para a cama. Mas antes de deitar, notei algo que não estava lá antes. Uma pequena rachadura no canto inferior do retrato, de onde saía um fio de poeira. No dia seguinte, durante o café, comentei o ocorrido. Dona Celina franziu a testa e murmurou: "Ah, o quarto do fundo. Às vezes o vento faz dessas. É uma casa antiga." Mas ela desviou o olhar. E eu percebi que por trás do sorriso havia algo que ela não dizia. Voltei para o trabalho e tentei esquecer. Mas naquela segunda noite, a história se repetiu. Mesmo horário, mesmo som, 3 batidas lentas. Dessa vez, eu decidi esperar. Fingi que dormia, os olhos semicerrados, e fiquei observando o reflexo do retrato pela penumbra. Então aconteceu algo sutil, mas impossível de negar. A mulher do quadro mexeu a cabeça. Devagar, o suficiente para eu duvidar da minha sanidade. O olhar dela, antes voltado para o nada, agora parecia fixo em mim. Sentei na cama, atônito, mas quando acendi a luz, tudo estava normal. O quadro imóvel, o rosto inexpressivo, o quarto em silêncio. Só que o relógio havia voltado a funcionar. Marcava 3 reais em ponto. Tentei dormir novamente, mas um frio estranho parecia sair da parede atrás do quadro, como se algo respirasse do outro lado. Na manhã seguinte, fui até Dona Celina, decidido a entender. Perguntei de quem era o retrato. Ela hesitou. Depois respondeu: "Era da antiga dona da casa, senhora Beatriz Montenegro. Morou aqui há mais de 100 anos. E o quadro sempre ficou ali, sempre. Dizem que foi pintado pouco antes dela." Sumir. A palavra ficou suspensa no ar. "Sumir?" perguntei. "Sim. Uma noite ela entrou naquele quarto e nunca mais saiu." Fiquei em silêncio. Ela tentou disfarçar com um sorriso, mas as mãos tremiam quando serviu o café. "Mas o senhor não precisa se preocupar. Já faz muito tempo." Voltei para o quarto com a cabeça fervendo. E foi aí que percebi outro detalhe. Atrás do retrato havia uma pequena marca na parede, uma linha fina vertical, quase imperceptível, como se houvesse uma fenda coberta de tinta. Puxei o quadro. A poeira levantou.
E por trás dele, descobri uma porta estreita embutida na parede, trancada com um trinco antigo. Ben, eu devia ter parado ali. Mas a curiosidade é o tipo de coisa que cresce quando você tenta ignorar. Peguei uma chave de fenda e forcei o trinco. A fechadura cedeu com um estalo seco. Do outro lado, havia um cômodo minúsculo, nem 2 metros de largura, iluminado por uma fresta de luz que vinha do teto. O ar era parado, pesado. No centro, uma cadeira coberta por um lençol, e em cima dela um caderno aberto com as páginas amareladas. Folhei com cuidado. A caligrafia era antiga, mas legível, e o que estava escrito me fez gelar. Ele prometeu que voltaria, mas as horas não passam. O relógio parou às 3. Ainda o ouço chamando meu nome do outro lado da parede. Talvez, se eu ficar em silêncio, ele me veja. Assinado, Beatriz M. Voltei para o quarto, o coração disparado. Naquela noite, não consegui desligar a luz. Mas mesmo assim, às 3 em ponto, as batidas voltaram. Agora mais fortes. E uma voz suave, quase um sussurro, veio do lado da parede. Você está aí? Bem, era uma voz de mulher. Baixa, calma, como quem fala através de uma porta. Fiquei paralisado. O som vinha exatamente do ponto onde o retrato ficava pendurado. Respondi, hesitante. Quem está aí? Silêncio. Depois, mais 3 batidas. E uma frase. Abra, por favor. Corri e empurrei o quadro. A portinhola estava aberta, o ar frio saindo de dentro. Mas o cômodo estava vazio. A cadeira caída, o caderno fechado. De repente ouvi passos atrás de mim. Me virei e vi a sombra de uma mulher refletida na parede, parada junto à janela. O vento balançava a cortina e a silhueta permanecia imóvel, como se me observasse. Quando acendi a luz, não havia ninguém, mas o retrato tinha mudado. A mulher agora estava de olhos fechados. Eu deixei a pousada no dia seguinte. Inventei uma desculpa qualquer e fui embora sem olhar para trás. Mas a história não acabou ali. Uma semana depois, recebi uma ligação. Era Dona Celina. A voz dela soava nervosa. Moço, o senhor esqueceu uma coisa aqui. O quê? Um retrato. Disse que depois que saí, o quadro havia caído da parede, revelando a portinhola aberta. E dentro do compartimento, ela encontrou uma nova pintura. O mesmo quadro, mas com 2 pessoas. Beatriz e um homem deitado ao lado da cama, o rosto borrado, mas com o meu relógio de pulso no braço. Ben, eu nunca deixei aquele relógio lá. Ainda o uso todos os dias. Mas às vezes, quando o ponteiro chega perto das 3... ele simplesmente para. Eu juro que ouço, bem de leve, 3 batidas vindo de algum lugar da parede. Bem, eu nunca acreditei nessas histórias de assombração. Sempre achei que eram exageros, invenções para assustar criança ou vender livro. Mas depois do que aconteceu comigo, aprendi que existem coisas que não pedem para você acreditar. Elas simplesmente acontecem. Foi no apartamento novo. Eu tinha acabado de me mudar para um prédio antigo no centro da cidade. Aqueles prédios de corredor estreito, com portas altas e janelas de madeira. Era pequeno, mas era o que eu podia pagar. Tinha uma energia estranha, sabe? Como se o ar fosse mais denso. Como se o tempo ali dentro demorasse um pouco mais para passar. Os primeiros dias foram normais. A rotina de quem acabou de mudar. Caixas, móveis fora do lugar, o som dos vizinhos batendo portas. Até que uma tarde, enquanto eu limpava o corredor que ligava o quarto à sala, encontrei um espelho encostado na parede, coberto por um lençol. Achei que o antigo morador tinha esquecido. O espelho era grande, de moldura dourada e desgastada. O tipo que parece ter vindo de uma casa antiga. A madeira estava rachada nos cantos e o vidro um pouco manchado, mas ainda assim bonito. Decidi deixá-lo ali no corredor. Naquela noite percebi que o reflexo dele parecia mais escuro do que o normal. Não escuro como um espelho velho, mas como se o vidro segurasse a luz. Eu passava por ele e tinha a impressão de que meu reflexo demorava 1 segundo a mais para se mover. Pensei que fosse coisa da minha cabeça, mas Ben,
Com o passar dos dias, comecei a notar coisas, pequenas, sutis. A toalha do banheiro mudava de lugar. O relógio parou 2 vezes, sempre à mesma hora, 3h12. E o corredor, onde o espelho ficava, parecia mais frio à noite. Uma noite, acordei para beber água e quando passei por ele, juro que vi algo. Uma sombra atrás do meu reflexo. Parei, respirei fundo e olhei de novo. Não havia nada, só o espelho parado, refletindo o corredor vazio. Mas enquanto eu me afastava, vi o reflexo piscando. Eu não tinha piscado, Ben. Eu fiquei olhando imóvel e o reflexo piscou. Corri para acender as luzes e o espelho estava normal. Nenhum movimento, nenhum reflexo atrasado. No dia seguinte, cobri o espelho com um lençol. Fiquei com ele assim por quase uma semana. O clima do apartamento melhorou. Parecia mais leve. Dormi melhor. O ar parecia mais limpo, mas algo em mim não conseguia deixar para lá. Uma curiosidade estranha, como se o espelho me chamasse. Numa madrugada de sexta, resolvi olhar de novo. Tirei o lençol, liguei a luz e fiquei parado em frente. Meu reflexo estava normal. Mesma roupa, mesma expressão. Mas quando olhei com mais atenção, notei um detalhe pequeno. O fundo. No reflexo, o corredor parecia mais comprido. Um trecho a mais, que não existia, me aproximei. Olhei melhor. Dava para ver o chão se estendendo, como se o espelho mostrasse uma parte que não estava ali. Senti a garganta secar. Estendi a mão. O vidro estava gelado, mas por um instante pareceu ceder. Afastei a mão na hora. O som do prédio inteiro parecia ter parado. Nem o relógio da parede fazia barulho. Só o vento soprando de leve pelas frestas da janela. Na manhã seguinte, fui até o zelador. Ele era um senhor calado, que vivia ali há décadas. Contei sobre o espelho e perguntei se o antigo morador tinha deixado alguma coisa. Ele ficou quieto por um momento e depois disse: esse apartamento ficou fechado por muito tempo. O dono morava sozinho. Depois que ele saiu, ninguém quis levar nada. Pedi para ele levar o espelho embora, mas ele recusou. Disse que ninguém do prédio mexia com aquilo. Aquilo, Ben. Voltei para o apartamento decidido a me livrar dele por conta própria. Mas quando tentei levantá-lo, o espelho parecia incrivelmente pesado. Como se estivesse preso ao chão. Puxei, forcei e nada. Era como se tivesse raízes. Naquela noite, sonhei com o corredor. No sonho, eu caminhava e o espelho estava aberto como uma porta. E do outro lado, havia uma sala escura, cheia de sussurros. Eu tentava voltar, mas meus pés não se moviam. Acordei suando. E o lençol que eu tinha colocado sobre o espelho estava no chão. Desde então, começaram as coisas mais estranhas. Às vezes, eu passava pelo corredor e via meu reflexo me observando mesmo depois que eu já tinha virado o rosto. Outras vezes ele parecia sorrir. Um sorriso leve, quase imperceptível, mas que não era meu. Certa noite, ouvi um som. Vinha do corredor. Um som leve, como unhas batendo no vidro. Fiquei parado na sala, sem coragem de olhar. O som continuava, ritmado, insistente. E, de repente, parou. Olhei devagar para o espelho. Havia algo novo ali. Marcas, como impressões de dedos do outro lado do vidro. Ben, eram 5 marcas, perfeitas, como uma mão encostada do lado de dentro. Peguei o celular para gravar, mas a tela ficou preta. Nenhum botão funcionava. Só a câmera dianteira acendeu por 1 segundo. E atrás de mim, no reflexo, havia alguém parado. Virei rápido, mas não havia ninguém. No reflexo, a figura ainda estava lá, parada atrás de mim, imóvel. Era uma mulher. Cabelos longos, rosto pálido, olhos escuros. Ela não se movia. Só olhava como se esperasse algo. Apaguei a luz, corri para o quarto e fiquei lá até amanhecer. Quando o dia clareou, o espelho estava coberto novamente. O lençol que eu jurei não ter tocado estava perfeitamente colocado sobre ele. Pensei em me mudar. Cheguei a procurar outro lugar, mas algo me prendia ali. Uma sensação de que eu precisava entender. Na semana seguinte, um vizinho novo se mudou para o andar de cima. Conversamos um pouco e acabei comentando sobre o espelho. Ele ficou pálido. Disse que anos atrás
Aquele espelho tinha pertencido a uma família que morava no mesmo prédio, em outro andar. A esposa tinha o costume de se maquiar ali todas as noites. E depois de um tempo, começou a dizer que o reflexo não era mais o dela. Ninguém acreditou. Até que um dia, o espelho foi retirado e levado para o depósito. Desde então, sempre que alguém o coloca em casa, coisas estranhas começam a acontecer. Eu não quis ouvir o resto. Naquela noite, decidi me livrar dele. Peguei uma manta grossa, cobri o espelho e tentei arrastá-lo até o elevador. O metal rangeu, o vidro estalou e eu achei que ia conseguir. Mas quando o elevador abriu, o reflexo no vidro do espelho mudou. Em vez do corredor, mostrava o interior do elevador. E dentro dele havia alguém, uma sombra. Larguei o espelho e saí correndo. Voltei 1 hora depois, com o coração ainda disparado. O espelho estava no mesmo lugar, intacto, e no vidro havia uma nova marca, como se uma mão tivesse pressionado o outro lado com força. Depois daquela noite, comecei a evitar o corredor. Andava só com as luzes acesas, mas o espelho parecia me observar. Às vezes, eu o via refletido em outros lugares, na tela da TV desligada, na janela do quarto. Mesmo quando não estava olhando direto para ele, foi então que recebi um bilhete por baixo da porta. Papel amarelado, caligrafia tremida. Não o encare por muito tempo. Ele devolve o que perde. Não tinha remetente. Fiquei com aquilo na cabeça. Devolve o que perde. Que tipo de aviso era esse? Naquela madrugada decidi testar. Liguei todas as luzes, posicionei uma câmera e fiquei de frente para o espelho. Observei por longos minutos. Nada aconteceu, até que de repente a luz piscou. E por um instante, meu reflexo não estava mais me imitando. Ele estava me olhando, direto nos olhos, e sorriu. Apaguei a gravação na hora. No dia seguinte, chamei um amigo para me ajudar a tirar o espelho dali. Quando voltamos ao corredor, ele não estava mais lá, no lugar, só a marca da moldura na parede e o chão riscado, como se tivesse sido arrastado. Perguntei ao zelador, e ele disse que ninguém havia levado nada. Desde então, o espelho nunca mais apareceu. Mas às vezes, quando acordo de madrugada e passo em frente ao espelho do banheiro, vejo o corredor atrás de mim, o mesmo corredor daquele apartamento. E, por um segundo, o reflexo sorri de volta. Ben, eu sei que parece impossível, mas se um dia você entrar num prédio antigo e encontrar um espelho com moldura dourada e vidro escurecido, não olhe por muito tempo, ele devolve o que perde. Bem, quando comecei a dar aula naquela escola, eu só queria estabilidade. Era um colégio estadual do interior, daqueles com janelas altas, ventiladores antigos e cheiro de giz que não sai nem com reforma. O nome era bonito, Escola Padre Inácio de Almeida, mas todo mundo chamava só de O Inácio. E lá quase tudo tinha história, até demais. Fui contratado no meio do ano para substituir uma professora que havia se afastado. Ninguém me explicou muito, só disseram que ela não tinha se adaptado. O coordenador me deu as chaves das salas, mostrou o pátio, a cantina e, por fim, parou diante de uma porta trancada no segundo andar. Essa é a sala 12, professor. E por que está trancada? Me perguntei. Ele hesitou um pouco antes de responder. É que a turma noturna foi realocada. Problema de estrutura. Mas o jeito como ele desviou o olhar me deixou com uma sensação estranha, como se não fosse exatamente isso. A primeira semana passou tranquila. Os alunos eram agitados, mas simpáticos. Eu gostava do barulho da escola, das vozes misturadas no recreio, daquele caos controlado. Mas havia algo curioso. Sempre que subia ao segundo andar, notava uma brisa fria perto da sala 12, mesmo nos dias mais quentes. E às vezes, quando o corredor ficava vazio, eu jurava ouvir o som de carteiras sendo arrastadas lá dentro. Certa tarde, enquanto esperava o sinal bater, encontrei a inspetora, Dona Nair, limpando o corredor. Perguntei de forma casual: Dona Nair, por que a sala 12 fica trancada o tempo todo? Ela parou, apoiou o pano no balde e me olhou com cuidado.
O senhor é novo, né? Melhor deixar quieto. Tem sala que a gente limpa com pano e tem sala que é melhor deixar o pó quieto. Mas teve algum problema lá? Ela suspirou. Dizem que sim, mas cada um conta de um jeito. Eu só sei que às vezes de noite o alarme dispara sozinho. E quando a gente chega, a porta está aberta. Naquela noite fiquei pensando naquilo. Eu sempre fui curioso e um pouco teimoso. Então, na sexta-feira, decidi dar uma olhada. Esperei até os alunos irem embora. E depois que o último professor saiu, voltei ao segundo andar. O corredor estava silencioso e só uma lâmpada piscava perto da escada. A chave da sala 12 estava no molho que o coordenador havia me dado. Encaixei na fechadura. Girou com facilidade, como se tivesse sido usada há pouco. Quando empurrei a porta, o ar frio me atingiu de leve. Lá dentro tudo parecia normal. Carteiras alinhadas, quadro branco, cortinas fechadas. Mas havia uma camada fina de poeira sobre as mesas, exceto em uma. Na fileira do fundo, uma carteira estava limpa, como se alguém tivesse usado naquele dia. E sobre ela, um caderno era de capa vermelha sem nome. Folheei devagar. As páginas estavam cheias de anotações de português, exercícios e, entre eles, pequenas frases escritas no canto. Hoje ela pediu para eu ficar depois da aula. Acho que não quer mais que eu volte. Ele me viu no corredor da sala 12. Ben, as frases pareciam diários, mas misturadas com lições normais. Na última página, uma frase escrita em caneta azul com a letra tremida. Se alguém achar isso, me avisa que a aula ainda não acabou. Fechei o caderno e o coração começou a acelerar. De repente, ouvi um leve estalo. Olhei para o quadro branco. Havia algo escrito ali em letras finas, quase apagadas. Presente. O marcador estava caído no chão, como se tivesse acabado de rolar. Mas eu estava sozinho. Fechei a porta e desci as escadas rápido, tentando não olhar para trás. No dia seguinte, o coordenador me chamou na sala dele. Mas, professor, o senhor entrou na sala 12 ontem? Fingi surpresa. Por quê? O alarme disparou às 9 da noite. Quando o segurança subiu, a porta estava aberta. Eu só dei uma olhada rápida. Ele respirou fundo. É melhor não repetir. Aquela sala tem um histórico complicado. Que tipo de histórico? Ele hesitou antes de responder. Um aluno desapareceu anos atrás. Foi o último dia de aula antes das férias. Disseram que ele tinha ido embora, mas ninguém o viu sair. Era da turma da noite. E o que tinha de especial nessa sala? Nada, disse ele, mas olhou para o chão ao falar. Só que toda vez que alguém tenta reabrir, coisas estranhas acontecem. Luzes piscam, portas batem e... Bom, o pessoal comenta que ainda tem chamada sendo feita lá dentro. Depois dessa conversa, decidi evitar a sala. Mas ela parecia não querer me evitar. Durante as aulas, às vezes eu ouvia batidas rítmicas vindas do andar de cima, como se alguém tocasse o tampo da carteira. Os alunos diziam, professor, é a sala dos fantasmas, e riam. Mas eu notava que ninguém subia lá sozinho. Uma noite, precisei ficar até tarde corrigindo provas. Chovia forte e só a luz da secretaria estava acesa. Quando o relógio marcou 22h30, ouvi o som de passos lá em cima. Lentos, firmes, indo e voltando. Achei que fosse o vigia, mas ele sempre ficava no térreo. Subi para avisar, mas o corredor estava vazio. Foi então que ouvi, do fundo, o barulho de giz riscando o quadro. Corri até a sala 12. A porta estava entreaberta, mesmo trancada. Empurrei com cuidado e vi o quadro branco coberto de palavras, escritas rápido, como se uma turma inteira tivesse deixado recados. Falta um. Chama ele. Presente. A aula ainda não terminou. Ben, naquele momento, senti um frio subir pelas costas. E então ouvi o som das carteiras arrastando. Não era vento. Eram várias, se movendo sozinhas. Dei um passo para trás, tropecei e caí. A porta se fechou com força. E por um segundo o silêncio foi total. Depois, uma voz. Baixa, vinda do fundo da sala. Professor, posso entregar meu trabalho? A voz era de um garoto. Quando olhei na direção, vi uma figura sentada na carteira limpa. A mesma do dia em que encontrei o caderno. Ele vestia o uniforme antigo da escola.
a gola desbotada. O rosto estava meio apagado pela luz fraca, mas dava para ver que sorria de leve. Eu não terminei ainda, disse ele baixando os olhos. A senhora disse que era para revisar? Eu não sou sua professora, murmurei. Ele levantou o olhar. É sim, todos os outros já foram. Bem, eu queria correr, mas não conseguia. As luzes piscaram e o som de vozes começou a encher a sala. Risadas, murmúrios, como de alunos conversando. Por um instante, vi todas as carteiras ocupadas. Uma turma inteira assistindo, olhando para frente, atentos. No quadro, as palavras mudaram. Última lição. E o garoto se levantou, caminhando até o espelho do armário de metal no canto. O reflexo dele não aparecia. Então, ele estendeu o caderno vermelho na minha direção. Pode marcar presente para mim, professor? Peguei o caderno. Quando olhei de novo, a sala estava vazia. Tudo voltou ao normal. Só eu, o quadro branco e o som da chuva batendo na janela. Na manhã seguinte, contei para o coordenador que o alarme tinha disparado de novo e que a porta não trancava direito. Ele olhou sério. A gente vai fechar essa sala de vez. Já chega. E foi o que fizeram. Alguns meses depois, a escola passou por reforma. Derrubaram parte do segundo andar e transformaram o espaço em laboratório. Mas, curiosamente, deixaram uma parede original, a da antiga Sala 12. E nela, coberta por camadas de tinta, ainda dá para ver, sob a luz certa, uma palavra escrita em giz, presente. E, de vez em quando o silêncio toma conta dos corredores depois das aulas, o vigia jura ouvir alguém respondendo a chamada lá de cima, sempre com a mesma voz tranquila, quase feliz. Presente. Ben, eu nunca acreditei nessas coisas de assombração. Sempre achei que fossem histórias inventadas para assustar crianças, sabe? Mas depois do que vivi naquele apartamento, não tem como duvidar. Não dá para ignorar o que os olhos viram e o que o silêncio me fez ouvir. Faz uns 3 anos que eu me mudei para São Paulo buscando trabalho. Encontrei um apartamento simples num prédio antigo, desses com piso de taco, corredor estreito e elevador que demora uma eternidade para chegar. Era o 8º andar, apartamento 801. O aluguel estava tão abaixo do valor normal que cheguei a desconfiar. Mas o corretor garantiu que era apenas um desconto para atrair inquilinos. Na primeira semana, tudo parecia normal. Eu passava o dia fora e, quando voltava, o prédio ficava em silêncio. Quase ninguém morava ali. A maioria dos apartamentos estava vazia e os que tinham gente dentro pareciam preferir não conversar. O único que puxava papo era o porteiro, o seu Mário, um senhor de fala mansa, sempre com o radinho ligado na portaria. Ele me recebeu com simpatia, mas na hora de preencher o cadastro, fez uma pausa. Você vai ficar no 8º? No 801, sim. Por quê? Ele só coçou a cabeça e disse: nada não. É que faz tempo que ninguém se muda para lá. Achei estranho, mas deixei para lá. Só que a primeira coisa que notei foi o ar frio do corredor do 8º andar. Mesmo em dias quentes, a temperatura ali era diferente. E o cheiro era um misto de mofo e desinfetante antigo, como se o andar nunca tivesse se renovado de verdade. Na segunda noite, eu estava assistindo TV quando ouvi passos no corredor. Achei que fosse algum vizinho, mas o som parou bem na frente da minha porta. Fiquei em silêncio, esperando. Nenhuma batida. Apenas o som de respiração leve do outro lado. Olhei pelo olho mágico e vi nada. O corredor estava vazio. Mas a lâmpada lá fora piscava, como se alguém tivesse acabado de passar por baixo dela. Fui dormir, tentando não pensar nisso. Mas às 3 e pouco da manhã, a campainha tocou. Um toque rápido, quase impaciente. Levantei assustado, fui até a porta, olhei pelo olho mágico e de novo não havia ninguém. No dia seguinte, desci para falar com o seu Mário. Ele olhou para mim com o rosto sério, mas sem parecer surpreso. Aconteceu o quê? A campainha tocou de madrugada, mas não tinha ninguém. Ele suspirou e disse: deve ter sido o morador do 801. Mas eu sou o morador do 801. Ele levantou os olhos devagar. Eu disse: pois é, agora é. Fiquei rindo, achando que ele queria brincar comigo.
Mas o jeito como ele falou me deixou com um incômodo no peito. Perguntei o que ele quis dizer com "agora é". O porteiro balançou a cabeça. "Melhor não se apegar a esse andar, moço. O pessoal não costuma ficar muito tempo lá." Nos dias seguintes, comecei a ouvir barulhos vindos do apartamento de cima. Arrastar de móveis, passos, portas batendo. Mas quando perguntei para o síndico se havia alguém no 901, ele respondeu que aquele apartamento estava vazio há mais de um ano. Uma noite, eu estava lavando a louça quando ouvi a descarga do banheiro disparar sozinha. Depois a luz piscou e no vidro da janela da cozinha apareceu uma marca, como se uma mão molhada tivesse se apoiado ali. Uma mão pequena. Ben, aquilo me fez travar. Eu morava sozinho e as janelas do 8º andar não tinham como alguém alcançar do lado de fora. No dia seguinte, pedi para subir ao 9º andar e ver o apartamento acima. O síndico me levou. O lugar estava completamente vazio. Sem móveis, sem cortinas, cheio de pó e ecoando o som dos nossos passos. Mas o que me chamou a atenção foi o chão da sala. Tinha marcas de arrasto, como se móveis tivessem sido movidos recentemente. E uma coisa a mais, no canto da parede, bem embaixo do teto, havia um pequeno furo. Dava direto para o meu apartamento, bem acima da minha cozinha. À noite, tentei ignorar tudo, mas os ruídos ficaram mais intensos. O som de algo leve andando, como passos de criança. Às vezes eu ouvia risadinhas breves, outras vezes um som de brinquedo caindo. Resolvi colocar meu celular para gravar áudio enquanto dormia. No dia seguinte, ao ouvir a gravação, fiquei gelado. Às 13h13 da manhã, uma voz suave dizia: "Tô com frio." Corri para apagar a gravação, mas o som ainda ecoava na minha cabeça. Naquela manhã, voltei a falar com o seu Mário. Ele ficou em silêncio por um tempo, depois fechou o radinho. "Você ouviu a menina, né?" "Como assim, a menina?" Ele respirou fundo e contou. Anos atrás, o apartamento 801 era ocupado por uma mulher e sua filha pequena. Elas se mudaram às pressas, depois que o marido foi embora. Diziam que a mulher trabalhava o dia todo e deixava a menina sozinha. Um dia, os vizinhos ouviram barulhos, batidas, choros e chamaram o zelador. Quando entraram, o apartamento estava trancado por dentro, mas vazio. As duas sumiram sem deixar vestígio. Depois disso, ninguém conseguiu ficar muito tempo ali. O pessoal dizia que de vez em quando a menina voltava para brincar. Eu quis rir daquilo, mas minha voz falhou. O velho me olhou nos olhos e completou: "Toda vez que alguém novo se muda para lá, ela tenta fazer companhia. Só que ela não entende o tempo nem o que aconteceu. Para ela, ainda é o mesmo dia." Fiquei arrepiado da cabeça aos pés, mas mesmo assim não me mudei. Talvez por curiosidade ou teimosia, decidi tentar conversar com a tal presença. Comprei um brinquedo, um pequeno cavalinho de madeira igual aos antigos, e deixei no chão da sala. Na manhã seguinte, ele estava virado de lado. No outro dia, estava mais perto da porta. E na terceira noite, quando voltei do trabalho, o brinquedo estava no centro da sala. E alguém havia desenhado um círculo de giz branco ao redor dele. O cheiro de poeira e umidade parecia mais forte. E às vezes, quando o vento batia, eu podia jurar ouvir passos leves correndo pelo corredor. Um domingo à tarde, decidi fazer algo impensado. Peguei uma lanterna e subi até o 901, aquele que estava vazio. A luz do corredor piscava, e o elevador demorou tanto que acabei subindo de escada. Quando cheguei lá, percebi que a porta do 901 estava entreaberta. Ninguém tinha chave além do síndico. Empurrei devagar. A sala estava como antes, vazia, empoeirada, mas agora havia marcas no chão, pequenas pegadas de pó indo do canto até o buraco no teto. Fui até lá e iluminei com a lanterna. Vi algo se movendo, não rápido, não agressivo, apenas uma sombra que se retraía, como se tivesse medo da luz. E então ouvi baixo como um sussurro: "Não conta para ela, Ben." Eu corri. Desci os 8 andares sem olhar para trás. Quando cheguei na portaria, o seu Mário estava lá, de olhos arregalados. Ele disse que o elevador tinha descido sozinho até o térreo, uns minutos antes, vazio. Mas o sistema de câmeras mostrava uma menina dentro dele.
Pele clara, cabelo escuro preso em tranças, vestindo algo que parecia um pijama antigo. Ela estava olhando diretamente para a câmera, sorrindo. Depois disso, não dormi mais direito. Toda noite, as batidas recomeçavam. A campainha tocava e o cavalinho de madeira se movia de lugar. No fim do mês, arrumei minhas coisas e decidi ir embora. Quando fui entregar as chaves para o síndico, ele perguntou se eu queria deixar algum comentário para o próximo morador. Respondi que não. Mas na hora de sair, olhei para a porta do 801 e percebi uma coisa. Na parte interna, alguém havia rabiscado algo com giz branco. 3 palavras simples, fica para brincar. Naquela noite, dormi num hotel. Mas por volta das 3h13, meu celular vibrou. Uma notificação de mensagem, número desconhecido. A mensagem dizia: "Cadê meu brinquedo?" Bloqueei o número, claro. Mas no fundo eu sabia. Algumas presenças não querem fazer mal. Elas só não sabem que o tempo passou. E o mais estranho, Ben, é que ontem à noite, enquanto eu gravava esse áudio para te contar, a campainha da minha casa tocou 3 vezes. Olhei pelo olho mágico. Nada. Mas o som de risadinhas de criança ecoou pelo corredor. Eu ainda tenho aquele cavalinho guardado numa caixa. E toda vez que a madeira range dentro dela, eu lembro que talvez o 801 ainda tenha um morador. Só que ele não sabe que ficou sozinho. Ben, dizem que o tempo tem lugares onde se recusa a passar. E que alguns sons, mesmo depois de décadas, continuam ecoando, procurando alguém que os ouça. Foi isso que aprendi quando aceitei um trabalho temporário na estação ferroviária de Vila das Palmeiras, um pequeno distrito no interior de Minas Gerais. O local havia sido desativado no final dos anos 80, mas o governo estava preparando um projeto de restauração para transformá-lo em museu. Meu papel era simples: vigiar o galpão principal à noite e garantir que ninguém invadisse para roubar peças antigas. Cheguei lá numa segunda-feira, com o sol se pondo atrás das montanhas. A estação era bonita, embora gasta pelo tempo. Paredes de tijolo aparente, telhado de zinco e um relógio grande parado em 23h47. Os trilhos enferrujados se estendiam até desaparecer na vegetação. Parecia que o lugar ainda esperava um trem que nunca mais viria. O zelador local, um homem de fala calma chamado Seu Raul, foi quem me apresentou o espaço. "É tranquilo", disse ele. "Só não estranhe se ouvir o apito." Achei que era brincadeira, mas o olhar dele não acompanhou o tom leve. Quando perguntei o que queria dizer, ele apenas respondeu: "Às vezes o trem passa, só que não tem mais trilho que o sustente." Na primeira noite, tudo parecia normal. Fiquei sentado dentro da antiga sala de espera, lendo e ouvindo o barulho dos grilos. Mas perto da meia-noite ouvi algo que fez o sangue gelar. Um som de apito distante, baixo, arrastado, vindo do fundo do vale. Pensei que fosse minha imaginação, ou talvez um trem de carga em linha próxima. Mas os trilhos dali estavam desativados há mais de 30 anos. O som se aproximou, cada vez mais nítido, seguido de um leve tremor no chão. As janelas vibraram. Olhei pela porta principal e vi lá ao longe 2 luzes brancas cortando a escuridão, como faróis de locomotiva. Corri para fora. O vento quente da noite passou, levantando poeira e folhas secas. As luzes vinham rápido, mas à medida que se aproximavam, notei algo estranho. Não havia som de motor, nem fumaça, nem peso. Apenas o reflexo intenso que atravessou a plataforma e desapareceu. O apito ecoou mais uma vez, e então silêncio absoluto. Fiquei paralisado. Os ponteiros do relógio da estação tremiam levemente e por um instante pareciam tentar se mover. Mas continuaram presos nas 23h47. No dia seguinte, contei o que vi a Seu Raul. Ele suspirou. "Meu Deus, Thomas, então você também viu." Disse que aquele trem era chamado pelos antigos de Expresso do Horizonte. Nos anos 60, fazia a rota entre São Paulo e Belo Horizonte, parando em Vila das Palmeiras por volta da meia-noite. Mas, segundo ele, o último registro oficial de chegada era de 1972,
Depois disso, o trem nunca mais apareceu. Há quem diga que partiu, mas nunca chegou ao destino, completou. E o apito? Perguntei. O que é o que ficou? Às vezes, ele ainda anuncia a chegada. Achei a história curiosa, mas difícil de acreditar. Até a terceira noite. Estava fazendo ronda pela plataforma quando percebi algo diferente. Marcas recentes sobre o pó que cobria o chão. Eram marcas de sapatos, várias alinhadas, como se uma fila de pessoas tivesse esperado ali, recentemente. Mas ninguém usava aquela estação há décadas. As marcas iam até o fim do corredor e paravam diante de um banco de madeira antigo. Sobre ele, encontrei um bilhete amarelado dobrado com cuidado. Nele estava escrito com caligrafia elegante: não esqueça de me esperar no trem das 23h47. L. Guardei o papel. O relógio da estação ainda marcava o mesmo horário. À noite, voltei para a sala de controle, determinado a ficar acordado e ver o que aconteceria. Às 23h40, o vento mudou. O ar ficou mais denso e um ruído distante começou a se formar. O som familiar de ferro contra ferro, cada vez mais alto. Olhei pela janela. As luzes voltavam. Dessa vez, no entanto, a plataforma estava diferente. Onde antes havia poeira e mato, agora tudo parecia limpo, como se a estação tivesse voltado no tempo. Lanternas acesas, bancos polidos, relógio funcionando. E pessoas, silhuetas se movendo, entrando e saindo do trem que não devia existir. Um homem de chapéu entregava bilhetes, uma moça segurava flores e o apito cortava o ar como antigamente. O trem estava lá inteiro, brilhando sob uma luz dourada. Mas era translúcido, quase feito de névoa. A porta de um dos vagões se abriu e uma mulher desceu. Tinha cabelos escuros presos num coque e usava um vestido azul. Ela olhou ao redor com expressão de quem procura alguém. Depois seus olhos se fixaram em mim. Senti o coração parar. Ela deu um passo na minha direção. O ar ficou gelado. Você veio? Perguntou num tom suave. A voz parecia vir de muito longe, como se atravessasse décadas. Eu não sabia o que responder. Ela olhou para o relógio, suspirou e voltou para o trem. Quando as portas se fecharam, o apito soou outra vez e a locomotiva começou a se afastar. Aos poucos, as luzes se apagaram e tudo voltou ao que era: ruínas, poeira e silêncio. Corri até os trilhos, mas só encontrei o papel que tinha guardado antes. Agora havia algo novo escrito no verso. A promessa continua. 23h47. Fiquei obcecado. Durante os dias seguintes, tentei entender quem era L. Pesquisei nos arquivos municipais, procurei registros de acidentes, nomes de passageiros, qualquer pista. Encontrei um artigo de jornal antigo, datado de 12 de março de 1972. Desaparecimento do trem. 47 causa mistério. Locomotiva do Expresso do Horizonte parte de Vila das Palmeiras, com 58 passageiros e nunca é encontrada. Investigações continuam. Entre os passageiros, o nome que me chamou a atenção: Laura Mendonça, professora, 28 anos. Ao lado, constava o nome de Henrique Duarte, engenheiro ferroviário. Continuei lendo e descobri que Henrique era responsável pela linha e havia prometido viajar com Laura naquela noite, mas desistiu na última hora devido a um problema técnico. O trem partiu sem ele e nunca mais foi visto. O bilhete, então, fazia sentido. Não esqueça de me esperar no trem das 23h47. Era ela esperando por ele. E, de alguma forma, ainda esperava. Na sexta noite, algo me fez levantar antes mesmo do som do apito. Peguei o bilhete e fui até a plataforma sozinho, sob o luar. Às 23h45, o vento soprou do sul e o ar começou a mudar. A estação voltou a brilhar. O relógio moveu os ponteiros. Dessa vez, porém, o trem não veio. Em vez disso, ouvi passos atrás de mim. Um homem de terno escuro e chapéu caminhava devagar, segurando uma pequena mala. Tinha o olhar aflito, perdido. Cheguei tarde de novo, disse, mais para si mesmo que para mim. Henrique. Arrisquei. Ele me olhou surpreso. Como você sabe meu nome? Mostrei o bilhete. Ele o segurou com as mãos trêmulas. Eu devia ter ido com ela, murmurou.
mas achei que haveria outro trem. Outro dia, de repente o apito ecoou alto, poderoso. As luzes voltaram a surgir ao longe. O trem se aproximava. Henrique sorriu, com os olhos marejados. Ela ainda me espera, o chão vibrou. A locomotiva translúcida parou diante de nós, com um brilho suave. A porta se abriu. E lá estava Laura, sorrindo, com o mesmo vestido azul. Ela estendeu a mão. Henrique subiu os degraus, virou-se para mim e disse: "Diga a eles que o trem chegou." Então o apito soou uma última vez. O trem partiu lentamente, as luzes se apagando aos poucos, até desaparecer na curva dos trilhos abandonados. E junto com ele, tudo o que parecia vivo voltou a ser ruína. O relógio travou novamente em 23h47. Na manhã seguinte, quando seu Raul chegou, contei tudo. Ele não pareceu surpreso. Apenas olhou o relógio e disse: "Talvez agora eles tenham conseguido embarcar. Depois daquele dia, o apito nunca mais foi ouvido." A estação foi reformada e virou um pequeno museu com fotos antigas e objetos preservados. Mas há um detalhe curioso. Toda noite, às 23h47, o relógio da parede se move sozinho por alguns segundos, marcando 23h48 antes de parar novamente. Alguns dizem que é defeito elétrico. Outros acreditam que é o trem, enfim, seguindo viagem, com todos a bordo, partindo para onde o tempo já não alcança. Ben, às vezes penso que o silêncio guarda mais vozes do que o barulho, principalmente quando o silêncio é antigo. Tudo começou quando consegui um trabalho temporário numa pequena cidade do interior. A função era simples: catalogar livros em uma biblioteca municipal prestes a ser reformada. O lugar era bonito, embora um pouco esquecido. Uma construção do século XIX, com colunas de madeira, janelas altas e cheiro constante de papel úmido. Logo que cheguei, percebi que a biblioteca tinha algo diferente. Os sons lá dentro pareciam abafados demais, como se as paredes sugassem cada ruído. Mesmo quando os passos ecoavam, o som desaparecia rápido, engolido pelo ar. A bibliotecária responsável, Dona Marta, era uma senhora magra, de voz baixa e olhar sempre distante. Ela me explicou a rotina, me mostrou os arquivos e, antes de ir embora no primeiro dia, disse algo que achei curioso: "Evite ficar depois das 6. À noite, o prédio parece acordar." Pensei que fosse só superstição de cidade pequena. Naquela semana, meu trabalho foi tranquilo. Passei os dias folheando obras antigas, fazendo anotações e respirando o ar empoeirado que parecia carregar histórias invisíveis. Mas na sexta-feira, precisei ficar até mais tarde para terminar uma prateleira de registros antigos. O sol já tinha sumido quando percebi que era o único ali. A biblioteca parecia diferente à noite. As sombras se alongavam, o ar esfriava, e as lâmpadas antigas lançavam uma luz amarelada que mal alcançava os cantos. Quando fechei um livro mais pesado, ouvi um som vindo do segundo andar, como se um volume tivesse caído. Subi devagar. As escadas rangiam sob meus pés e o corredor do andar superior estava quase escuro. Fui iluminando com o celular, procurando o livro que tinha caído. Mas todas as prateleiras estavam intactas. Então percebi uma coisa estranha. O ar estava frio demais naquele corredor. E um dos livros, Cartas e Memórias de 1912, estava levemente fora do alinhamento. Puxei o exemplar, curioso. Dentro havia uma folha solta, amarelada, com uma caligrafia delicada. "Silêncio é onde ele ainda me ouve." Achei poético, embora um pouco melancólico. Devolvi o papel e fechei o livro. Quando desci, notei algo que fez meu coração disparar. O relógio de parede da entrada, parado há dias, agora marcava 6h06 e o pêndulo se movia sozinho. Saí rápido naquele dia. No dia seguinte, contei a Dona Marta sobre o ocorrido. Ela sorriu de leve, mas sem humor. Deve ter sido o vento, mas esse livro, Cartas e Memórias, era da antiga curadora. Curadora? Sim, uma moça chamada Elisa Duarte. Cuidava da biblioteca há quase 100 anos. Dizem que ela adorava o silêncio.
Passava noites inteiras organizando os livros. A forma como ela falou, dizem, me fez desconfiar que havia mais naquela história. Na segunda-feira, resolvi pesquisar. Nos registros da cidade, encontrei uma pequena nota de jornal de 1925. Curadora da Biblioteca Municipal desaparece misteriosamente. Última vez vista no salão principal, ao entardecer. Nenhum sinal de arrombamento. O único item fora do lugar era um livro aberto sobre a mesa. O título do livro: Cartas e Memórias. Depois disso, o ambiente da biblioteca mudou para mim. Ou talvez eu tenha começado a notar o que já estava lá. Durante os dias, tudo parecia normal. Mas no fim da tarde, o ar ficava mais frio. E eu jurava ouvir o som de páginas sendo folheadas em lugares onde não havia ninguém. Uma vez, deixei uma pilha de livros organizada sobre a mesa e fui tomar café. Quando voltei, todos estavam empilhados de outro jeito, formando uma pirâmide perfeita. Ninguém mais tinha entrado. Dona Marta começou a me observar de um jeito estranho, como se esperasse algo. Um dia perguntei diretamente: "A senhora acredita nessas histórias?" Ela hesitou. "Eu não acredito em fantasmas." Pausa. "Mas acredito em lugares que guardam pessoas demais." Aquela frase não saiu da minha cabeça. Certa tarde, um vendaval forte começou e a energia caiu. A biblioteca ficou às escuras, iluminada apenas pela luz cinzenta do entardecer que entrava pelas janelas. Enquanto tentava encontrar uma lanterna, ouvi um som suave, quase como o toque de dedos sobre madeira. Olhei para cima. O segundo andar estava completamente escuro, mas o som vinha de lá. Peguei o celular e comecei a subir, filmando para me acalmar. A cada degrau, o som ficava mais nítido. Agora parecia o de páginas virando. Quando cheguei ao corredor, a luz da tela revelou algo que me fez congelar. O livro Cartas e Memórias estava aberto sobre uma mesa. E as páginas viravam sozinhas, devagar, como se alguém as folheasse com cuidado. Senti o ar mudar. Não era vento, era presença. Do outro lado da mesa, o reflexo no vidro da janela mostrava uma silhueta feminina. Alta, de cabelos presos, postura serena. Mas quando virei, não havia ninguém. Apertei o celular contra o peito, respirei fundo e olhei novamente. A silhueta ainda estava lá, no reflexo, me observando. Depois, ergueu a mão e apontou para uma prateleira ao lado. Corri até lá. Entre os livros, encontrei outro bilhete, da mesma caligrafia do primeiro. Ele me prometeu voltar antes do último inverno. Era como se eu estivesse lendo as lembranças de alguém que ficou esperando por algo que nunca aconteceu. No dia seguinte, a energia tinha voltado, mas algo dentro de mim dizia que precisava entender mais. Comecei a procurar nos arquivos da cidade e descobri que Elisa Duarte tinha um noivo, Antônio Vidal, que trabalhava como professor em outra cidade. As cartas trocadas entre eles nunca foram encontradas. Alguns diziam que ele morreu no caminho, outros que simplesmente sumiu. Depois disso, ela teria passado meses indo todos os dias à biblioteca, até desaparecer também. Quanto mais eu lia, mais o lugar me parecia triste. Não assustador, triste. Voltei à biblioteca decidido a terminar meu trabalho o mais rápido possível. Mas naquele dia, algo me esperava. Ao final da tarde, quando o sol atravessava os vitrais e pintava o chão de laranja e vermelho, percebi uma sombra se mover na parede do fundo. Era nítida demais para ser ilusão. A figura parecia folhear um livro invisível com movimentos delicados e repetitivos. Chamei: "Elisa!" O som parou. Depois, senti um leve perfume de lavanda no ar. Era o mesmo cheiro que vinha das páginas antigas de Cartas e Memórias. Aquela noite foi a pior. Fiquei até tarde, tentando organizar os últimos volumes. Às 6 em ponto, ouvi o relógio da entrada bater 3 vezes, mesmo sem funcionar há décadas. As luzes piscaram, e todas as páginas dos livros abertos começaram a virar ao mesmo tempo, como se uma brisa silenciosa atravessasse o salão. No meio daquele barulho de papel, ouvi uma voz sussurrar perto do meu ouvido. "Ele voltou?" Gelei. A voz era feminina, suave e triste. Olhei ao redor. Ninguém. Só os livros se movendo.
Mas no vidro da estante, vi claramente o reflexo dela. Uma mulher de vestido claro, rosto pálido e olhar distante. Ela me fitava como quem implora por resposta. Tentei dizer algo, mas a garganta travou. O som cessou. Os livros pararam. E ela sumiu. Na manhã seguinte, Dona Marta percebeu que eu estava pálido. Contei o que vi, esperando que ela me chamasse de louco. Mas ela apenas suspirou. Eu avisei para não ficar depois das 6. Pediu então que eu a acompanhasse até uma sala trancada no fundo do prédio. Lá havia uma caixa de madeira antiga. Dentro, dezenas de cartas. Encontraram durante uma reforma há muitos anos, disse ela. Nunca foram abertas. Peguei uma delas. A caligrafia era a mesma dos bilhetes. Abri cuidadosamente. A mensagem desbotada dizia: Antônio, o tempo não passa aqui. As vozes se calam, mas eu ainda escuto a sua. Se um dia voltar, procure-me onde o silêncio é eterno. Ben, eu juro que, enquanto lia, o ar da sala ficou frio e as janelas começaram a vibrar, como se alguém do lado de fora tentasse chamar a atenção. Dona Marta parecia calma, quase conformada. Bela nunca deixou o lugar. Então, Elisa ainda está aqui? Ela me olhou e respondeu, ou o que restou dela. Fui embora naquele dia decidido a não voltar. Mas na estrada, algo me fez parar o carro. Ao olhar pelo retrovisor, vi o prédio ao longe, iluminado pelo entardecer. E por um instante, uma figura estava parada na janela do segundo andar, olhando para mim. Depois o reflexo sumiu e a luz das janelas se apagou. Dias depois, recebi uma ligação da prefeitura. A reforma da biblioteca foi suspensa. Motivo? Os trabalhadores ouviram alguém folheando livros enquanto o prédio estava vazio. E toda manhã encontravam uma folha solta sobre as mesas, sempre com a mesma frase escrita: Silêncio é onde ele ainda me ouve. Ben, desde então, eu evito bibliotecas antigas. Mas às vezes, quando entro em uma por acaso, sinto o mesmo cheiro de lavanda. E por um segundo, o som das páginas virando sozinhas parece me acompanhar. Talvez Elisa ainda esteja por aí, esperando o eco de uma voz que se perdeu há 100 anos, ou apenas alguém disposto a escutar o que o silêncio esconde.